Bom, um dos grandes advogados desta região está completando 35 anos de carreira jurídica e sempre na área criminal. Ele é sobejamente conhecido por todos nós e é um nome que transcende os meios jurídicos. Este cidadão, que tenho a honra de ser amigo, é Oswaldo Serrão. Oswaldo, seja bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, prazer mais uma vez participar do seu programa. E exatamente no ano festivo, profissionalmente, quando eu estou completando 35 anos de carreira, sempre dedicado à área criminal, com uma marca, para mim, fantástica, de mais de 1000 julgamentos de tribunal do júri, e num momento muito difícil no começo, onde eu tinha um verdadeiro pânico de participar de julgamentos populares. Me lapidei, me aprimorei, sofri, chorei, caí, me levantei e acabei vencendo minhas dificuldades, meus obstáculos e fui cobaia de mim próprio. Me lapidei em cima dos meus erros. Certo. Oswaldo, eu tenho acompanhado a tua carreira, não é de hoje. Eu conheço as tuas realizações e eu vejo na profissão de criminalista uma responsabilidade muito séria. Eu costumo dizer, meu caro telespectador, que ainda, apesar de tudo, para um juiz que julga, ele leva uma vantagem sobre todos nós. Ele tem uma delimitação de julgamento, ou seja, o processo é a fronteira do seu julgamento. Nós aqui fora, Oswaldo, para julgar alguém, nós não temos fronteira. Então, é dificílimo julgar aqui fora. Lá dentro são as evidências, as provas, os argumentos, não é? Como é que você vê o jurado no tribunal de júri hoje? Eu costumo comparar o tribunal do júri com um teatro no sentido nobre da palavra. Na verdade, o julgamento no tribunal do júri é a apresentação de uma peça, que é o processo criminal. Há atores, que são os advogados e promotores. Há uma plateia que é composta de 7 pessoas que compõem o tribunal do júri. Cada um deles com uma história de vida, com problemas pessoais, com traumas, com frustrações, com indignações, e que não podem, em hipótese alguma, demonstrar a sua tendência, seja para o lado da acusação, seja para o lado da defesa. Certo. Todo o processo de júri é um drama da vida, é um fato real que está sendo reconstituído, está sendo restaurado, está sendo apresentado para aqueles 7 julgadores que, de uma forma ou de outra, deverão se transportar, ainda que mentalmente, para o palco dos acontecimentos, se colocar mentalmente no lugar dos personagens e, sobretudo, do acusado, para dizer ao final se ele, jurado, no lugar daquele réu, praticaria ou não a ação cometida por ele. Ou se realmente praticou. Eu acho que nós de imprensa nesse país somos especialistas em contaminar os júris do Brasil afora. Porque, por exemplo, quanto tempo leva num processo para um réu ir a julgamento? 2 anos, 3 anos? Depende muito do caso, depende muito dos meandros da causa. Mas esse aspecto da mídia tem um lado dramático, principalmente para o acusado e, por via de consequência, para o seu patrono. Certo. Não existe nenhum caso, ou se existe, é raríssimo, da mídia ter ficado ao lado do acusado. Não existe indúbio pro réu. Ou indúbio pro mídia. Mídia. De modo que a mídia está tradicionalmente contrária aos interesses dos réus, porque não vende jornal, Inocente não vende jornal. Inocente não vende jornal. Então, a imprensa comete um pecado capital, na minha opinião.
a imprensa, ela só divulga a efervescência do fato. A imprensa não acompanha a tramitação processual do fato. Certo. Muitas vezes um caso ganha páginas e páginas de jornal no clamor do fato, o acusado é diabolizado, é endemoninhado e ao final das dúvidas ou ao final do processo ele é absolvido. Quando muito, é uma notícia tímida registrando o resultado do julgamento. Certo. E isso aí, eu tenho tentado explicar, vamos dizer assim, depois desses anos de advocacia, e eu acho que você passa por esse problema também, explicar para o leigo que a legislação não foi feita para punir, foi feita para proteger. Certo? Lembra da faculdade que diziam, os mestres sempre disseram, se uma lei, vamos dizer, enseja a prisão de 99 culpados e um inocente, essa lei não presta. Porque esse um inocente vale mais do que os 99 culpados. Certo? E eu acho que as pessoas só têm noção da coisa quando acontece com elas, né? Eu acredito muito no tribunal da consciência em relação ao advogado, sobretudo o advogado criminal. Porque o primeiro contato do advogado com o cliente no afã de contratá-lo, ele acaba se transformando no próprio advogado, ele cliente, porque ele sabe que ele precisa convencer o advogado de que a causa dele é justa. E nessa tentativa de convencimento, ele acaba maquiando a história, de uma forma tal que muitas vezes ele conta uma versão diametralmente oposta ao que realmente aconteceu. Mas o advogado experiente, ele está ouvindo e ele está remontando na sua mente todo o cenário do que aconteceu. Um dia desses me fizeram uma pergunta até interessante. Nesses 35 anos de carreira, deve ser muito comum no seu escritório as pessoas conversando, os clientes, confessarem a prática de crimes. Eu disse, eu sinceramente não recordo de quantas pessoas, se é que houve. O que eu recordo é de inúmeras vezes ter dito que a história que eu estava ouvindo não batia com a realidade. Certo. Porque o advogado ele ganha essa cancha. Ele faz uma reconstituição mental e vai dizer se é coerente ou não a história que está sendo passada. Eu tenho memória disso na área de direito do trabalho. Quando o reclamante chegava para contar a história, a gente só começava a chegar perto da história real na terceira narrativa. Eu sempre tive um drama, logo no começo da minha carreira, que eu dizia que eu não haveria de defender dois tipos de acusados. Que, a princípio, agredia a minha consciência ou a minha desinformação. Como é que vai? Você é fundador e presidente da Academia Paraense de Júri. A Academia Paraense de Júri, na verdade, é uma escola americanizada, onde nós procuramos enfrentar um problema dramático para o advogado criminalista. Certo. Que é exatamente o falar em público, ou mais precisamente, se expressar no tribunal do júri. Expressão oral. Porque existe um verdadeiro crime praticado pelo sistema educacional brasileiro, sobretudo aos cursos de direito, onde não há uma disciplina que trate sobre oratória forense, sobre retórica, sobre comunicação, etc. E a palavra, para nós, advogados, é muito mais importante do que a própria escrita no nosso dia a dia. No caso do criminal, né? A gente mais fala do que propriamente escreve. Não apenas fala, a gente tem que convencer. Você sabe que isso não é problema só do curso de Direito. A minha mulher fez administração, eu percebi o seguinte, que não se ensina em faculdade nenhuma do Brasil histrionismo, né? Técnica de palco, técnica de apresentação, expressão verbal. Mas os professores, anualmente, pedem um trabalho apresentado em público, em sala de aula, e o aluno vai para lá sem a mínima experiência
É o caso do exame da OAB, cobrar o que você não deu. Pô. Exatamente. Certo? E a frequência dessa academia para esse júri é grande? Olha, é fantástica, né? Porque eu procuro mostrar as grandes dificuldades que existem nessa comunicação. Eu fui cobaia de mim próprio no meu aprimoramento. Para você ter uma ideia... É o made self-man. Made self-man. Self-made man. Os meus primeiros julgamentos, eu fazia promessas para o réu adoecer. Às vezes nem tinha pago ainda os honorários e eu já desejava a sua morte em pleno palco do júri, porque eu estava em pânico. Eu estava em estado de torpor, de pavor. Fazia promessas para o juiz adoecer, para o promotor adoecer. Para suspender o espetáculo. Mas nunca desisti. Certo. E eu vi inúmeros sonhos de colegas, talentosos até, ser sepultados logo no primeiro julgamento, em função do resultado traumático, do resultado frustrante para essas pessoas. Então, a nossa Academia Paraense de Júri, ela tem exatamente essa finalidade. Com esses 35 anos de palco, de profissão, a gente aprendeu técnicas, aprendeu regras e a gente passa para os nossos colegas mais novos. É uma escola que não tem fins lucrativos, mas para mim, particularmente, é prazeroso ficar passando a minha experiência para esses colegas e a experiência é fantástica. Realmente essa experiência traumática de aprender a falar em público é terrível. As pessoas têm até medo disso. Na minha profissão, eu faço a técnica da Agatha Christie, né, com Miss Marple. Eu trago para mim o problema para comparar. Eu me recordo que a primeira vez que eu fui entrevistado na minha vida foi em Manaus, numa televisão do Amazonas. E éramos 6. Haviam só 5 microfones de lapela e para mim deram sorvete. E eu praticamente congelei. Certo? Depois a gente vai aprendendo, quer dizer, existe todo um elemento de superação. Hoje, o direito criminal, eu queria entrar no assunto, mas já me disseram que o tempo tá pequenino. Você, como criminalista, concorda que direito empresarial hoje é fiscal mais criminal? Eu concordo, embora eu também ache que o profissional, sobretudo do direito criminal, é um profissional em extinção. Nós estamos vivendo uma situação muito cruel em relação ao nosso mercado de trabalho. Só para se ter uma ideia, no Brasil existem atualmente mais de 1.300 cursos de direito. Todas as faculdades do restante do mundo, de todos os países do universo, todas as faculdades de direito somadas não chegam a esse número fantástico que há no Brasil. Então, banalizou o estudo, o ensino é de péssima qualidade, enfim, a situação do advogado, principalmente que está iniciando, é dramática. Mas, Oswaldo, parabéns. Charles, não tem uma velhinha aí de 35 para a gente acender aqui para o Oswaldo soprar? Parabéns, amigo. 35 anos de carreira é uma prova de resistência. Eu só lamento uma coisa, é não ter direito a 2 vidas como advogado. A primeira, o aprendizado, e a segunda, a coleta do que se aprendeu. É verdade. Oswaldo, muito obrigado. Estou muito honrado com a sua participação. Se aguarda que nós vamos encerrar o bloco juntos. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa tem o patrocínio do Colégio Ipiranga, há mais de 33 anos, transformando conhecimento em atitude. Sindicom, o Sindicato da Habitação, Óticas Bessa, quem cuida bem dos seus olhos em Belém, e Colares Móveis de Escritório, na Benjamin, esquina de Gentil Bittencourt, endereço do Bom Gosto Imóveis de Escritório. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já.